Nós vamos trazer agora essa mais nova acusação de estupro que foi registrada contra o rapper P. Diddy no contexto do julgamento por tráfico sexual que já está em curso lá nos Estados Unidos. Segundo o site TMZ, a mulher relata ter sido abusada pelo cantor em seu apartamento em Manhattan no ano de 2021, no mês de julho, após uma festa. A vítima, gente, afirmou que o P. Diddy a segurava de forma violenta e, sem consentimento, a forçou a ter uma relação sexual. Como detalhe do ocorrido, ela relatou que... eu não vou... Será que eu trago isso? Mas, puta, é difícil trazer isso, gente. Faz metáfora aí. É difícil, mas ela relatou que o órgão genital do rapper era fino e pequeno, o que teria deixado aliviada no meio de toda essa agressão. A mulher alegou que sofreu traumas físicos e psicológicos como resultado desse crime. O julgamento contra o P. Diddy começou na segunda-feira e deve durar pelo menos umas 8 semanas, aí, como a Carla Albuquerque trouxe ontem. Ele responde por 5 acusações criminais de conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte para fins de prostituição. Caso ele seja condenado, a pena pode variar de 15 anos à prisão perpétua. Vamos repercutir um pouquinho esse caso. Aliás, amanhã, Reis, a Carlinha Albuquerque vai voltar aqui ao programa, porque ela prometeu ontem para nós que ela já teve acesso, Adrilles, imagens ao exclusivas, dossiê dos famosos com fotos, Eu pensei que era o birinho vídeos fino e pequeno. e outras cocitas más. Certo, amigo Felipe? Pode haver imagens reais disso aí. imagens. Mas assim, eu acho que o que é mais intrigante é que eu dei uma pesquisada em quem tá falando sobre o assunto. E sempre tem pessoas que ainda são fãs e que defendem. Então, eu até queria saber do pessoal que nos acompanha se existe gente que ainda tá do lado do P. Diddy. Tem gente do lado do P. Diddy? Eu vi pessoas falando assim, era uma festa normal, as pessoas queriam Até no aceitar. dia da Carla mesmo, tinha umas pessoas comentando que, tipo assim, cara, a festa foi quem quis, entendeu? Tem uma galera que tem essas opiniões. Eu tenho certeza que no meio de todas essas coisas e dos crimes que aconteceram, houveram pessoas que queriam estar lá também nas festas. Tinha gente que queria frequentar a casa do Diddy, queria frequentar essas festas. Também tinha gente consensual, com certeza. Mas no meio disso tem coisa errada. Então eu acho que independente de ter gente que queria, tem gente que não queria e que sofreu um assédio, sofreu um estupro no meio dessa Que história. loucura, né? Sabe qual que é o problema? São as falsas denúncias. Por exemplo, quando eventualmente houve o movimento lá do Me Too, eu até achei que seria uma coisa séria. E começou com uma coisa séria, lá do Harvey Weinstein, que era um estuprador em série. Aí depois começaram a falar, é porque o Warren Beatty me abraçou muito forte, o Dustin Hoffman me olhou de maneira meio torta. Ou seja, eram denúncias completamente escalafobéticas de feministas histéricas. Agora, o P. Diddy, que é um predador, que é um fauno, que é um estuprador em série, primeiro, ele é muito famoso. E o fato dele ser muito famoso e muito rico acoberta os seus crimes sexuais. Segundo, é claro que houve algum tipo de relação de uma mulher interesseira, ou de uma mulher até que gosta do P. Diddy, que possa ser oportunista, que tenha o acusado falsamente. Mas o rol das acusações é muito grave e muito sério e muito explícito e com fartura de provas coletadas que dizem respeito ao caráter predador, vulgar, chulo e criminoso do P. Diddy. Aí todo mundo, quando vai acusar um verdadeiro predador, um verdadeiro fauno sexual, um verdadeiro abusador em série, como é o caso, ao que tudo indica, do P. Diddy, começa a falar assim, aquelas mulheres queriam, aquelas mulheres desejavam, aquela mulher é interesseira, como aconteceu com o Márcio Smelling, que depois descobriu que eram todos interesseiros. O cara do House of Cards. Agora, no caso do House of Cards, eventualmente. Ou seja, as falsas denúncias que são feitas em séries são uma coisa tão grave, o Paulo Matias, quanto as verdadeiras que são coibidas exatamente pela fama do sujeito. Então as pessoas ficam sem entender, tá, isso aqui é falso, essa mulher é interesseira ou realmente houve? Então você tem que ter uma investigação plena e profunda para não confundir uma coisa com a outra. Rodrilinho, as falsas, elas prejudicam tão as quanto as verdadeiras. Exatamente, porque elas fazem com que a sociedade crie uma dúvida que não deveria ser criada. E não só nisso, né, Paulinho? Porque assim, em tudo, esse né? É o problema. Porque assim, se tudo é racismo, nada é racismo. Exato. Se tudo é feminicídio, nada é feminicídio. Se tudo é gordofobia, nada é gordofobia. Se toda a pauta ela for generalizada, você perde. Aquelas pessoas que estão sofrendo mesmo vão se lascar. O Reis, o mundo dos famosos de Hollywood tá em pânico, né? Essas imagens que a Carla Albuquerque tá prometendo, enfim, só para você que por um acaso chegou hoje no programa, Paulo, a primeira vez que eu tô assistindo. Ontem
A gente trouxe, eu até recomendo vocês assistirem, a gente fez cortes em relação a isso. A Carlinha trouxe um detalhamento mesmo do processo pra gente, mostrando absolutamente tudo. E ela disse aqui no programa que ela já viu, já recebeu através de contatos aí, de fontes lá nos Estados Unidos que ela tem, um relatório com todos os famosos, as imagens dos famosos. A Carla até ontem citou pra gente que ela já viu o Justin Bieber em fotos desse dossiê completamente loucão. O que a numa Carla... dessas festas. Então, o negócio é sério. Peraí. O negócio é muito Mas sério. como é que chama o menino aí? Justin Bieber? O Justin Bieber tava fazendo alguma coisa errada ou tava num surubex íntimo? Nós vamos descobrir. Aí é maldade, aí é Não sei, maldade. não Existem sei. coisas pesadas. É, no é sei. maldade. Ele tava Não sei o que abusando é. de alguém ou é Por um isso que eu surubex? só- mas É só o contrário. mas só Porque pra surubex íntimo contextualizar... todo mundo aqui já passou. É maldade pegar Não, um Eu Paulo nunca Matias. fiz surubex O íntimo Paulo com Matias ninguém. pelado assim, sozinho. Ai, vamos ver o Paulo Matias. Aí o crime é de quem Trilhinho, fotografa. Calma eu lá. falei que Paulo. eu já te vi mamado, não que eu te dei uma mamada. São coisas diferentes. Pois é. Surubex consentido, consensual, é maldade você fotografar. Agora, se for não consensual, aí tudo bem. Fala, Mas vamos lá, vamos contextualizar duas coisas aqui muito importantes. Ai, que Primeira, a Carla disse que ela teve acesso... O que aconteceu? Ela falou que durante esse processo, até se iniciar o julgamento, houve realmente vamos dizer assim, Vazamento, um esquadrão para apagar todos os arquivos, né? Para eliminar todas as provas, podemos dizer assim. Só que muitas dessas provas, elas foram para a Dark Web. E aí ela conseguiu ter acesso a esses arquivos que estão na Dark Web. Então, se o Justin está nesses arquivos da Dark Web, penso eu que não seja somente um surubex comum. E segunda coisa que eu quero pontuar, o Paulo não é o cara da suruba. É a O Paulo é o falsa cara do acusação. swing. Que isso, Vamos irmão? estabelecer. Que isso? Mas isso é bem ok? pior do que isso. Você já foi num swing, Adriles? Eu iria desde que eu pudesse pegar a mulher dos outros. A minha ninguém pega. Ah, entendi. Que machão. Essa nova aberto regra. pros outros. Nossa, Pra ele, não. até me deu um negócio agora. Nova regra. Nossa, Nossa, não, mas eu, que eu, homem eu, macho. eu claramente vi um homem moderno de músculo. 1930 Já falando, tá né? dando a fila, né? Que ele tá falando. Muito bem. Intimidade. Deixa eu falar com... Não sei nem se o nosso queridíssimo Diogo da Luz quer falar. Vai Não, comentar. o Diogo foi embora. O Diogo desistiu da vida, irmão. Não vou te O Diogo falou, mano, não quero Não mais. vou te perguntar nem de tabela fila, nem de swing Aí, e ó, nem de quebrando o suruba. microfone. O que eu quero entender de você, você tem algo a acrescentar em relação ao pedir e como é que você tá vendo isso? Eu quero acrescentar em relação a Adriles. Ele sim é escalafobético. Vai arrumar palavra esquisita. É, parece o maluco assim, do lá carnaval, longe, né, Diogão? Alfabético Adriles. é igual trem, serve pra qualquer coisa. Não parece o maluco do carnaval? Ah, essa escola está escalafobética. Não, mas rapidamente, a história do pedido não foi quem quis, vai quem quer, não. Pô, o Justin Bieber tinha 10, 12 anos de idade. Se a coisa é drogada, não é mesmo. Aquilo lá extrapola muito do crime, usando em função de um poder gigantesco que ele tinha para seduzir as pessoas. Né? Rodrigues, Muito triste. o negócio, eu acho que esse é o ponto. Trata-se de um o abusador. Pediri, Trata-se o de um Pediri, abusador. ele era um monstro. Visivelmente, eu acredito que ele seja um monstro. E como todo psicopata, e a coisa mais importante para um psicopata é a demonstração de poder. Então, o que esse cara nada mais fez, a questão sexual, ela era meio que um troféu que a Carla falou ontem. É um troféuzinho que você vai lá e coloca ali na estante. Mas o enredo todo é você deter o poder sobre aquele determinado artista, que é o que ele fez mesmo. E é Não, mais e grave assim, a questão e da era- e impunidade. Esse é o negócio. Questão, E o pelo problema que é a a Carla impunidade. disse- Ninguém faz nada. Esse Todo é o mundo negócio. tapa os O game olhos, tá todo aí. mundo incentiva, todo mundo finge que não tá vendo. O cara acha que tem um poder de Deus. É E complicado. importante ressaltar, Paulinho, que a Carla ela deu muitos detalhes nisso aqui ontem, e certeza que amanhã vai trará muitos mais detalhes, mas assim, eram festas literalmente dos horrores. Então é importante falar que assim, eram dois tipos de festas, né? Tinha o White Party lá, que era a Exatamente. festa de todo mundo, legal, e aí tinha as Freak Party lá, acho que era isso que a Carla explicou pra gente, aonde essas pessoas assinavam Não sabia termos, que o menino tinha 10, 12 anos. aonde essas quando- festas duravam vários dias, Exatamente, aonde essas Fê. pessoas usavam drogas pesadíssimas, inclusive ketamina, que é um medicamento para cavalo,